Ok, nas aulas passadas, vocês viram que eu falei em função quadrática, envolvendo função modular. Eu resolvi agora começar com vocês, começar o assunto de função quadrática. Vou relembrar, vou revisar tudo de função quadrática. Primeiro vamos trabalhar com equações e alguns problemas. Depois vamos trabalhar com inequações, vamos trabalhar com gráficos, problemas no nosso dia a dia. Então eu tenho aqui. Ora, vamos fazer um pequeno resumozinho. Eu vou começar com vocês, certo? Pronto. Uma ideia de função quadrática, tá certo? Então vamos trabalhar lembrar função quadrática. O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte: f de x dado por a, x ao quadrado. Eu gosto de trabalhar mais com maiúsculo. Então eu tenho a x ao quadrado mais bx mais c. Primeiro, para ser função quadrática, esse a tem que ser diferente de zero. Então a é diferente de zero. Então, raízes. Quando o amigo fala em raízes, certo? Eu simplesmente, tá certo? Tenho que pegar a função igualar a zero. Transformo na equação do segundo grau. Ax2 mais bx mais c igual a zero. Aí você tem que as raízes são menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sendo que esse delta, que a gente chama de discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. Esse delta ele pode ser um número positivo, ele pode ser zero, e esse delta pode ser negativo. Quando o delta for positivo, nós temos x1 diferente de x2. Só um resumozinho. Raízes reais distintas. Delta igual a zero, raízes reais iguais. Delta negativo, não, x1 e x2 não pertencem aos reais. x1 e x2, eles não pertencem aos reais. São chamados de raízes complexas. Raízes complexas. Ora, mas numa função, numa equação do segundo grau, então as raízes, então deixa eu montar. Então eu tenho. Então vamos ter essas raízes que nós temos nesse caso aqui, eu posso determinar soma na equação do segundo grau. A x2 mais bx mais c igual a zero, eu posso calcular a soma das raízes e o produto das raízes sem resolver a equação. Então, a soma menos b sobre a e o produto é c sobre a. A soma menos b sobre a e o produto é c sobre a. Existe algum caso também que ele fala da diferença das raízes, o módulo da diferença das raízes. Ora, se você observar, eu tenho isso aqui. Se eu conservar mais, conservar menos, tá certo? Você simplesmente vai encontrar
Módulo, porque pode ser x1 menos x2 ou x2 menos x1. É raiz de delta sobre A. Pronto. Mas como assim, parceiro? Raiz de delta sobre A. O simples fato. Uma raiz, ó. Uma raiz, eu não posso escrever menos B mais raiz de delta sobre 2A. A outra raiz, menos B menos raiz de delta sobre 2A. Esse menos esse cancela o B e esse fica 2 raiz de delta sobre 2A. Então sobra quem? Raiz de delta sobre A. x1 menos x2. Tá certo? Existe mais informações ainda sobre função modular ou função quadrática? Sim, mas no outro momento. Hoje só foi para lembrar, nessa aula, só para lembrar um pouquinho sobre função, tá certo? Função quadrática. Pronto. Eu tenho essa equação, ele diz, a maior raiz dessa equação. Então vamos lembrar. Quem é que faz o papel de A? Quem é que faz o papel de B? Eu tenho a seguinte equação. Menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Isso aqui é igual a zero. Quem é que faz o papel de A? Quem é que faz o papel de B? Isso aqui é o nosso A. Isso aqui é o nosso B. Isso aqui é o nosso C. Mais um detalhe. Não é aconselhável, não está dizendo que você não possa fazer. Não é aconselhável resolver uma equação com um A negativo. O que é aconselho? Multiplicar por menos 1. 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a 0. Ele está pedindo a maior raiz da equação. Então agora vamos reclassificar. Isso aqui é o meu A. Isso aqui é o meu B. Isso aqui é o meu C. Então começa logo pelo delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então o nosso delta vai dar menos 3 ao quadrado menos 4A, que é 2, C, que é menos 5. Delta é igual a 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Então, delta é igual a 49. Com esse valor, eu já sei que essa equação ela tem duas raízes reais distintas. Só por delta ser positivo, raízes reais distintas. Então, essas raízes são x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho x é igual a menos, o b é menos 3, mais ou menos raiz de delta, no caso delta é 49, sobre 2a. O a é igual a 2. X menos com menos fica mais ou menos raiz de 49 dá 7, dividido por 4. Então, dois valores nós vamos ter para A. Então, para x. X é igual a 3 mais 7 sobre 4. A outra raiz, chamo de x1 e x2, é igual a 3 menos 7 sobre 4. 7 mais 3, 10. 7 mais 3, 10 sobre 4.
Se nós fizermos as continhas, dá 2,5. E a outra raiz, 3 menos 7 dá menos 4. Sobre 4 dá menos 1. As duas raízes da equação são 2,5, que seria 5 meios, e menos 1. A pergunta é bem clara. A maior raiz da equação. A maior, certo? A maior raiz da equação. Resposta, 2,5. Então, a maior raiz da equação, resposta correta. Item D de dado. A maior raiz da equação, 2,5. Primeira questão de função modular. Vamos para a segunda questão, que diz assim: os números reais P e Q, os números reais P e Q são as raízes da equação 15x ao quadrado menos 11x mais 2 igual a 0. O valor dessa expressão. Mostrando a equação, nós temos 15x ao quadrado menos 11x mais 2 igual a 0. Isso aqui faz o papel de A. Isso aqui com sinal faz o papel de B. E esse com sinal faz o papel de C. Ora, o nosso amigo está pedindo para calcular o valor de uma expressão 1 sobre P mais 1 sobre Q. Ele está dizendo que P e Q são as raízes da equação. Então, quando ele envolver as raízes, não é aconselhável determinar as raízes para substituir. Trabalhe com a expressão para ver o que pode acontecer. Nós temos aqui, na realidade, o que nós temos? Soma de frações com denominadores diferentes. Vamos reduzir ao mesmo denominador comum, certo? Vamos reduzir ao mesmo denominador comum. PQ dividido por P dá Q, vezes 1 dá Q, mais PQ dividido por Q dá P, vezes 1 dá P. Então, meus amigos, se vocês observarem, o que eu tenho aqui é a soma das raízes dividido pelo produto das raízes. Soma dividido pelo produto. Então, vamos determinar a soma das raízes. A soma das raízes, menos B sobre A. Então, lembre, numa equação do segundo grau, certo? Já, só para relembrar, isso é importante. A x2 mais bx mais c igual a 0. A soma das raízes e o produto das raízes. A soma menos B sobre A, menos B sobre A. E o produto C sobre A. É só para revisar, relembrar. Pronto. Então, a soma menos B, menos B, que é menos 11, dividido por A, que é 15. Então, a soma deu 11,
15avos. Menos com menos fica mais. Quem é o produto das raízes? C sobre A. Então, C é 2 dividido por A, que é 15. Então, a soma das raízes e o produto das raízes. Trazendo de volta, então vamos lá. A soma 11 sobre 15. Produto 2 sobre 15. Vamos nos livrar do denominador comum e vamos ficar com a resposta bem simples. 11 sobre 2. Que isso aqui é 5,5. Então, o valor da expressão é 5,5. Já imaginou? Por um descuido, nós fomos calcular o delta, ó, é b ao quadrado menos 11 ao quadrado, 4 vezes 15 vezes 2. E poderia correr o risco de não ter raiz exata. Então, lembre, soma e produto, a soma menos b sobre a, e o produto é c sobre a. Então, questão de número 2, resposta correta é C de casa. Você poderia também ter encontrado o delta negativo. Tudo é possível. Delta, contas demais, delta negativo, delta não exato, raiz não exata do delta. Então, a soma menos b sobre a e o produto é c sobre a. A questão de número 3, nós temos aqui uma questão que vai falar sobre a equação do segundo grau. Os valores de x que verificam a equação, a nossa equação é tudo isso aqui. Pertence a que conjunto? Os valores. Não está dizendo que aqui nós temos todas as raízes. Então, a nossa equação, ela é dada por 0,01x2 mais 0,05x, isso é igual a 2,50 menos 0,10x. Está me parecendo desconfortável essa nossa equação. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ela por 100, para eliminar a presença dessas vírgulas. Multiplicar por 100 é pular para a direita 2 casas decimais. Dá um pulo para a direita, 2 casas decimais. Então vai ficar x2 mais 5x, 250 menos 10x. Pronto. Então ficou um pouquinho mais bonito. Então vamos lá. Quando você vai resolver uma equação de segundo grau, todos os termos têm que ficar antes da igualdade. E após a igualdade, só o zero. Então vamos ver aqui. x2 mais 5x menos 250 mais 10x. Isso é igual a zero. X ao quadrado. 5x mais 10x, então vai dar 15x menos 250. Isso é igual a zero. Pronto. Eu estou com a equação do segundo grau aqui, que a gente diz ajeitada, né?
ela arrumadazinha, bem legalzinha, pronto para ser resolvido. Então eu tenho x2 mais 15x menos 250 igual a zero. Então vamos lá. Quem é que faz o papel de A? Quem é que faz o papel de B? E quem é que faz o papel de C? Então aqui, esse aqui é o A. E aqui com o sinal é o B. Com o seu sinal, isso aqui é o C. Então começa logo por quem? Pelo delta, que é B ao quadrado menos 4A vezes C, menos 250. Então o delta vai dar 225, menos com menos fica mais 1000. Então o nosso delta é 1225. Então eu já posso imaginar que o raiz de delta, que é a raiz de 225, é igual a 35. Pronto, já para facilitar. Então, 35. Lembrando que a nossa equação é x ao quadrado mais 15x menos 250 igual a zero. Acabamos de determinar que a raiz de delta é igual a 35. Então, o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Como a igual a 1, aí nós vamos ter duas raízes. Vamos considerar o sinal mais, depois o sinal menos. Então, primeira raiz, menos 15 mais 35 dividido por 2. A outra raiz, menos 15 menos 35 dividido por 2. 35 menos 15, então dá 20. Dividido por 2. Isso é igual a 10. Menos 15 com menos 35, sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal. Tá certo? Então dá 50. Menos 50 dividido por 2. Menos 25. Então, já era esperado. Delta positivo implica duas raízes reais distintas. Então, as raízes são 10 e menos 25. Ou menos 25 e 10. Menos 25, lembre, o conjunto solução menos 25 e 10. A minha pergunta, qual desses conjuntos tem esses dois elementos? Ó, resposta correta da terceira é o item A. Temos aqui, ó, o menos 25 e temos aqui o 10. Por que que não pode ser AC? Só tem um, ó, não tem nenhum deles. Ó, nenhum. Então, resposta correta é o item A. Ele disse que essas raízes pertencem a que conjunto? Então, item correto é o item A. Questão de número 3. Ok? Vamos agora. Meus amigos, nós temos aqui a questão de número 4. A soma das soluções da equação 3x mais 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2
com essa igualdade aqui. Tá certo? X sobre x menos 1 mais 7, x menos 2. Vamos lembrar um detalhezinho para resolver uma equação, tá certo? Do segundo grau. Então, veja comigo. Vamos lembrar. Ora, o que que eu tenho? Eu tenho a expressão que é 3x mais 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. X menos 1 mais 7 x menos 2. Então, reduz ao mesmo denominador comum, x menos 1, que multiplica x menos 2. Esse por esse dá 1, dá x menos 2, x que multiplica x menos 2. Mais esse por esse sobe x menos 1, 7 que multiplica x menos 1. Repete, 3x mais 1, x ao quadrado menos 3x mais 2. 3x mais 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. X ao quadrado menos 2x mais 7x menos 7. X ao quadrado menos 2x menos x mais 2. Se você observar essa expressão igual a essa, aí o que nós vamos ter? Vamos ter 3x mais 1. Do outro lado fica x ao quadrado menos mais 5x menos 7. X ao quadrado menos 5x mais 5x menos 7. Desloca para lá. X ao quadrado mais 5x menos 7 menos 3x menos 1. X ao quadrado mais 2x menos 8. Isso aqui vai ser igual a 0. A pedida, olha aí, para não perder nem tempo. O que é a pedida? A soma das raízes. Sem resolver, quem é a soma, meus amigos? O que nós aprendemos? A soma é menos b sobre a. Então, a soma é igual a menos b sobre a. Então, menos 2 sobre 1. Resposta, menos 1. Então, a soma das raízes é menos 1. Quando a for 1, a soma é o simétrico de b. Desculpa. A soma é o simétrico de b, então é menos 2. A soma é o simétrico de b, então menos 2. Então o item correto é o item B de bola. Questão de número 4, certo? Item correto, B de bola. É possível chegar à soma e o produto sem resolver a equação, ok? Vá em frente.